Agora eu vou fazer uma demonstração da diferença entre uma apresentação tradicional, com uma narrativa retórica meramente lógica, sem nenhuma conexão, sem nenhuma emoção e sem os princípios de uma boa história, e uma apresentação com storytelling. O cliente é o mesmo, o assunto é o mesmo, só que o roteiro e o visual que a gente decidiu fazer na apresentação número 2 que vocês vão ver está bem diferente da original que o cliente nos trouxe. Quando ele trouxe, a ideia foi apresentar uma startup e com uma novidade que eles tinham, era algo que não existia no mercado, mas do jeito que ele estava apresentando, eu não estava nem entendendo direito o que a empresa fazia. A gente escreveu um roteiro com base num tema e numa premissa específica, utilizou a nossa metodologia de storytelling e deu no que deu, vocês vão ver. Na realidade eu não vou explicar muito mais aqui, porque um dos princípios de uma boa história é show, don't tell, ou seja, mostra, não explica. Então dá uma olhadinha aí. Essa é a apresentação institucional desse negócio chamado Sphero. O cliente me procurou e tinha essa narrativa dentro de um PowerPoint. E eu falei, deixa eu dar uma olhadinha. Então eu vou mostrar para vocês agora como a apresentação era antes da gente fazer a nossa interferência. Então ele começa, como todo mundo começa, uma linha do tempo, falando desde... Bom, em 2014 trabalhamos com atletas e para desenvolver oportunidades sistemáticas. E aí, putz, você começa a ver que um slide tem um monte de informação, tem um monte de conteúdo, não tem uma ambientação, não tem uma história. E aí o slide seguinte vem oportunidade. Oportunidade do quê? Qual é a relação com o anterior? 270 bilhões jogam futebol no mundo inteiro, 1% ou menos são orientados segundo avaliações individuais. Legal, pode ser interessante esse dado, mas ele está solto, ele não está embaixo de uma história. E aí ele entra com a questão da solução dele, que é a avaliação de atletas. Mas eu não consegui entender até aí o que ele fazia, em função da ausência de história mesmo. A Esfera é uma plataforma completa de apoio à formação de atletas. Como assim? Mas que problema que ela resolve? Aí, putz, ele entra no técnico. E geralmente as empresas gostam de fazer isso, mas a audiência não aguenta. A audiência está nesse slide aqui, ela já esqueceu o conteúdo do segundo, terceiro, quarto, e assim vai. E aí ele quer mostrar o produto, é o orgulho do produto, ao invés de falar da audiência, falando dele. Olha como é legal, as entregas que a gente vai fazer, é um aplicativo que traz os atletas. Mas aqui ele está explicando o aplicativo sem antes ter falado qual é o propósito de tudo isso. Eu não estou entendendo por que existe esse aplicativo. Aí ele vai mostrando, coloca o modelo de negócios, que é receita mensal, mas eu já perdi tudo. Eu não sei sobre o que ele está falando, eu não sei qual é o negócio dele aqui. E aí tá bom, ele resolve falar do time. Isso é um documento, não é uma apresentação. Você escreve um monte de texto quando você manda para a pessoa ler. É um livro quase, né? Não faz sentido isso. Quando você põe isso numa apresentação, a audiência já olha e já, meu Deus do céu, por que eu estou prestando atenção nisso aqui? E vai, depois, passando do time, falando de outras pessoas, lendo, muitas vezes lendo como se fosse um teleprompter. Ele quer mostrar mais do projeto, conquistas do quê? De quem? Repara que um slide ele está separado do outro, né? E no final, obrigado. Bom, eu não preciso falar mais nada aqui. Vamos ver o que aconteceu com a apresentação que a gente criou, que não é uma apresentação de sedução. Aqui ele está tentando vender, acredita em mim. A gente fez o seguinte, não é que a gente seduziu o cliente, a gente entendeu a verdade por trás da esfera, os praquês, os comos, os o quês. E aí sim, com isso a gente pegou o conhecimento e viu quem é o protagonista, quem é que está, quais são as forças contrárias, qual é o desejo e como que eu, audiência, posso me preocupar e prestar atenção nisso. O que é que a esfera vai fazer para melhorar a minha vida, a audiência? Esse é o ponto. Vamos ver o que aconteceu. Bom, agora vamos mostrar como é que ficou o trabalho, que é a apresentação, que é consequência de um processo onde a gente definiu um tema lá atrás, uma premissa criativa para que permeasse a apresentação inteira, escrevemos um roteiro,
no Word, não é no PowerPoint, para só então criar a identidade visual e aí criar cada slide. Então aqui tem duas coisas para prestar atenção: a história, o roteiro, a narrativa e a maneira como está sendo expressa através de linguagem visual. Então, por que começar uma apresentação com uma tela feia, chata? Não. Ele começa aqui apresentando uma história. Olha, eu vim aqui hoje não para falar de mim, Esfero, eu vim aqui para contar uma história de uma empresa que mudou o jogo. Mas mudou o jogo para mudar a vida de jogadores. E vocês já vão entender o que é. Bom, ele já trouxe algo diferente, original, e a audiência pensa, tá diferente, vou prestar atenção nesse cara. E até a audiência, por enquanto, não entendeu o que é a empresa que mudou o jogo. E aí ele começa a história, ato 1, ambienta, fala aí dos players que tem no mercado, que todos influenciam a criança quando ela vai escolher jogar futebol. E muitas crianças não são escolhidas porque os talentos não são aproveitados. Pronto, tá aí um problema. Acabou. Posicionou. Claro que ele apresenta de outro jeito, eu tô falando mais rápido aqui. Ainda mais que hoje em dia você tem TikToks da vida, Instagrams, videogame, é Fortnite pra cá, pra lá. A atenção da criança, do jovem, ela é muito fácil sequestrada. Ela é sequestrada facilmente, quer dizer. E aí acaba deixando de jogar futebol. Mas por quê? Porque de repente não teve um entendimento de que talvez a solução não seja por aí, né? De simplesmente fazer a criança passar pelas peneiras, aquela coisa difícil, sofrida. E aí o que acontece? A criança sofre, ela fala, quer saber, eu vou para o caminho mais fácil. Lembra desse macaquinho das NFTs? Putz, viajou o mundo inteiro. Então é mais fácil você pegar e se envolver em videogames, em comunidades, em ficar fazendo videozinho por TikTok e tal, e você acaba abandonando um sonho. Agora, e se a gente resgatasse esse sonho? E aí começa já a entrar no protagonista da história. Se a gente conseguir aproveitar ao máximo o talento de cada um. O que quer dizer isso? Bom, não só o futebol, outras coisas também. Assim como os cards, que tem a nota de cada habilidade do jogador, cards que tem desde o super trunfo. Tudo isso pode mudar o jogo atual. Mas como que a gente pode fazer isso? Bom, a Esfero trouxe a solução. A gente vai trazer então, trazer o mundo do videogame, engajar fãs, reter talentos, juntar toda a galerinha aí, para quê? Para simplesmente trazer uma tendência que já é realidade, que vem lá de 2050, 2050 vai estar sendo assim, as crianças vão estar sendo selecionadas no digital para depois virem para o mundo real e mistura mundo real, mundo digital e pronto, a tecnologia com a técnica e o talento faz com que a gente possa entender melhor um 360 graus de cada criança e aí dá também as recomendações para elas, como nos videogames. Você vai ganhando ponto, você vai melhorando sempre. Fortnite tem campeonato, as crianças vão aprendendo e vão melhorando. No futebol também. Então a gente usa o conceito de games para dar feedback para os jogadores, mostrar onde ele pode melhorar, onde que está o ponto forte, qual que é a estrela dele, 5 estrelas aqui, 3 estrelas aqui, 2 estrelas ali. E assim a gente cria um jogo transparente. A gente sabe exatamente quem é cada talento, e não é na peneira só jogando um futebolzinho num dia que você vai escolher e vai deixar de aproveitar talentos invisíveis. Hoje são invisíveis porque não tem uma solução. A Esfero trouxe essa solução e vai criar com isso um ciclo virtuoso. Repare então, galera, de novo, prestando atenção, é roteiro, é linguagem visual, tudo completamente diferente da anterior, que era um documento, praticamente. E esse ciclo virtuoso faz com que professores, pais, clubes e talentos técnicos se envolvam para criar melhores condições para essas crianças poderem se desenvolver. E essa é a regra. Esse é o novo jogo. A empresa que a gente quer criar vai mudar a regra de jogo de como seleciona talentos e como desenvolve talentos. Desde do talento que está começando até um pouquinho mais avançado, mas sempre no começo de carreira. Galera, isso pode mudar o futuro de muita gente. Então a gente está falando de um sonho, de uma tese, de uma ideia forte que ao ser apresentada em forma de história, a audiência, ela gruda, a ideia gruda na cabeça e ela fala, caramba, que legal, eu quero participar disso.
E essa é a ideia de toda apresentação, fazer a audiência querer participar daquela história. Tá, legal, então você quer participar dessa história? Vamos lá, to be continued. Vamos marcar uma próxima reunião que eu trago o business plan. Pronto! Aí você traz números e tal, mas sempre em forma de história. Então, esse foi o depois, vocês viram o antes, e dá para comparar agora, né? Aqui você lembra como começou lá atrás, a historinha, um slide foi trazendo o outro, relação de causa e efeito, um link entre uma mensagem a outra e outra. No primeiro, eram latas de tinta jogada. Lata de tinta é conteúdo, obra de arte é o roteiro, é a história. Essa é a obra de arte. O outro era lata de tinta, não tinha obra de arte. Então eu ficava jogando um monte de lata de tinta. Agora, qual é a tinta que eu acho que eu vou usar para a minha obra de arte? Então defina qual é a sua obra de arte. E uma apresentação com história é uma obra de arte. Que vai dizer se vai um pouquinho de amarelo, um pouquinho de vermelho, se eu coloco um azul de fundo. Essas decisões, elas são tomadas depois de que o roteiro e a história é criado. Então a história é rei. E depois vem a linguagem visual, que é o telling. Tá aí a diferença entre apresentações tradicionais e apresentações com storytelling.